Este canal, como o canal do Rubem Gonzalez, como o canal do Vina Guerreiro, do Politize-se, Nome da Rosa e outros canais aqui, nós somos nacionalistas. O que é isto? Por um bom tempo, o termo nacionalista foi renegado pela esquerda. A esquerda brasileira associou de forma errônea o termo nacionalismo com os regimes totalitários, sejam os regimes da Alemanha, da Espanha, da Itália. Eles usavam sim do expediente do nacionalismo. Mas o fato da Alemanha ter usado o expediente do nacionalismo não significa que nós estamos defendendo o regime alemão. Porque o nacionalismo alemão, que é uma forma também de ufanismo, vamos dizer assim, não nos representa. Nós defendemos o nacionalismo como aquele sustentáculo para a soberania nacional. O que vem a ser a soberania nacional? Defender o nosso Estado brasileiro, defender o nosso poder aqui dentro. Nós é que somos os agentes desse país, não tem que ter intervenções externas. Nós temos que negociar com os agentes de fora, mas eles têm que respeitar a soberania deste país. O que vinha a ser então o ufanismo que eu falei antes? O ufanismo é uma forma de um nacionalismo totalmente irracional, que torna, o Estado repressor e que faz com que haja uma justificativa para a repressão do Estado. Como é o caso das falas do Bolsonaro, quando ele diz que morreram pessoas na ditadura, mas não morreram tanta gente assim. E quem morreu, olha quem morreu, eram assaltantes, eram isso, era aquilo. Então sempre tem uma justificativa para que o Estado promova, vamos dizer assim, um estado de terror. Porque o Estado brasileiro promoveu durante a ditadura um estado de terrorismo. Os verdadeiros terroristas eram os militares que estavam matando pessoas nos dopes da vida. Então nós defendemos o nacionalismo para defender a soberania das nossas leis, para defender o nosso Estado, para defender os nossos poderes, as nossas instituições. Ao contrário de Bolsonaro, que quer destruir o rito legal, nós queremos a preservação dele. Mas para isso a gente não quer desmerecer o Estado dos outros, como eles querem fazer com relação à Venezuela. Então a gente respeita a soberania de todos os países, inclusive a soberania dos Estados Unidos internamente. Mas a gente não quer ficar aqui de joelhos para os Estados Unidos. Eles que respeitem-nos, porque nós temos que nos respeitar. E aqui dentro é nós. As nossas negociações é uma coisa, agora aqui dentro eles não têm que intervir em nada. A política interna de um país é o próprio país que tem que se manter. É isso que nós defendemos. Nós defendemos um regime de trabalho mais justo, por isso que defendemos o trabalhismo. É uma doutrina, um conjunto de concepções, de ideias que traduzem a importância do trabalho para a construção de um país, para o desenvolvimento de um país. Nós defendemos a nossa cultura, a nossa cultura do nacionalismo, o nacionalismo de Darcy Ribeiro, que conhecia a formação dos povos indígenas, como muitos poucos conhecem. E, portanto, nós temos que respeitar e valorizar os nossos valores. Mas para isso não significa que a gente vai desrespeitar o valor alheio. Por isso que este canal e outros canais se tornaram nacionalistas, porque nós queremos colocar o Brasil acima das discussões políticas, acima das nossas paixões, acima dos nossos interesses, como dizia Brizola. E mais uma coisa, nós temos que colocar o Brasil acima de nossos partidos. O Brasil tem que estar acima, sim, de todos. Mas o Brasil tem que respeitar os seus cidadãos e os seus cidadãos têm que aprender a respeitar o seu país. Enquanto não fizermos isto, seremos uma eterna colônia.